Nesta aula você vai aprender sobre volume e intensidade na prescrição de atividades de motricidade para indivíduos com autismo. Então vamos lá, já vou citar vários exemplos práticos para você entender qual caminho percorrer, se trabalha com mais intensidade, se trabalha com mais volume, como fazer tudo isso, como fazer essa dosagem em si aí no dia a dia, como fazer toda a escala, que isso é muito importante. Então antes de mais nada você vai entender sobre a questão do volume e intensidade. Vou explicar aqui brevemente para você e de forma clara. A questão do volume se remete à quantidade de atividades ao longo da semana. Por exemplo, o indivíduo ele pratica aí todos os dias atividades, ele pratica 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Opa, ele tem um volume diferente daquele que trabalha ali, por exemplo, uma vez só por semana. Só por semana eu digo que é intensidade, porque ele estava naquela zona de conforto, não fazia nada ao longo da semana e do nada tem que ir lá e fazer atividade, fazer um negócio diferente. Opa! Isso já se tornou um pouco de intensidade. Ah, Rodrigo, mas isso não seria um baixo volume? Calma que você vai entender tudo isso. Seguindo adiante, a questão do volume também, ele se remete, por exemplo, o indivíduo veio fazer atividade comigo. Ele veio fazer atividade comigo, ele permaneceu 1 hora fazendo atividade. Opa, ele teve um volume de 1 hora fazendo várias atividades em si. Bacana. Ele veio fazer uma atividade com, por exemplo, ele veio fazer uma atividade. Peguei essa atividade, ele veio praticar comigo, ele ficou ali durante 10 minutos praticando. Nossa, ficou um período grande de tempo. Então isso é um volume, ele teve um bom volume diante daquela atividade. Ele fez ali com calma, com precisão, trabalhou certinho e fez o que tinha que fazer. Isso se remete ao volume em si. Volume, quantidade de aulas na semana, duração da aula em si, quantidades de atividades. Nossa, ele veio hoje, ele fez 17 atividades diferentes, conseguindo iniciar e concluir cada uma. Uau, teve um volume grande de atividades em si. E a questão intensidade respondendo a sua pergunta lá no início, o indivíduo vem fazer 1 vez por semana atividade. Tem profissionais que atendem só uma meia hora, 1 vez por semana, aí aquele profissional quer tirar o couro. 1 vez por semana a maioria trabalha com intensidade. Infelizmente, intensidade. O indivíduo fica a semana inteira sem fazer e quando vem é um estímulo gigantesco, intenso. Já a gente discute um pouco mais sobre isso. Vamos pegar a questão sobre o pai. Nossa, meu mês aí estava muito difícil, o trabalho estava exigindo muito de mim, mas hoje nós vamos brincar. Aí ele pega o filho, leva no shopping, leva lá, leva aqui, leva lá, enfim, faz um monte de coisa num dia só. A criança até fica meio desconfiada, para não dizer desorganizada. E aí o que acontece? Acontece que depois passa 2 meses, nunca mais brinca com a criança. Pô, pegou um dia só e trabalhou o volume na soca. Eu prefiro que pegou um dia só e trabalhou a intensidade na soca. Trabalhou a intensidade. Eu prefiro volume. Vamos entender só? A criança chega pra mim... Não, na verdade eu vou fazer você entender mais uma situação. Para você entender essa questão prática aí, para você ter um olhar mais específico. Por exemplo, se eu pegar você, vamos supor, não sei se você pratica atividade física ou não. Aí eu pego você para fazer uma atividade. Se você já pratica, eu vou fazer uma atividade diferente com você. Aí no primeiro dia eu faço um treino totalmente diferente. E aí trabalho intensidade. E aí no outro dia você nem sai da cama. Você fica todo dolorido, toda dolorida. Porque eu trabalhei intensidade, eu errei. Eu prescrevi uma intensidade muito alta. Eu tinha que fazer o quê? Uma adaptação, trabalhar volume. Então é mais preferível nesse exato momento você treinar comigo todos os dias da semana, todos os dias, porém com uma intensidade baixa. E ali eu vou trabalhar um volume mais alto na semana, várias atividades, para o corpo seu se acostumar. Dias estratégicos, eu trabalho estímulos diferentes em si e tá tudo bem. Então no começo do indivíduo, quando ele está começando pela primeira vez, trabalho o volume. Trabalho o volume, porque se trabalhar a intensidade, olha só, se a criança chegar, hoje ela veio para fazer atividade, a criança, o jovem, enfim, ele veio para fazer atividade, eu vou pegar uma atividade aqui, vamos fazer a aula inteira, vamos fazer essa aqui, pega lá e e escala essa atividade, só uma única atividade, foi uma intensidade grande. Mas só que foi tão forçado, não teve outras novidades para ele, a tendência de no outro dia ele não querer vir é gigantesca. Porque você pegou uma coisa só e quis intensificar. Mas é o objetivo dele. E aí? É o objetivo, mas ele não está preparado para isso. Não está preparado para a intensidade. Não é o momento. E a maioria deles, mais de 99%, não estão preparados para a intensidade. Dentro de um período de 3 meses.
Não estão preparados. Tem que trabalhar volume, tem que trabalhar volume. Por quê? Vai chegar um momento ali, talvez nas semanas iniciais, você vai querer, opa, ele está indo bem, vou querer intensificar. Aí no dia ele chega, não está se sentindo bem, ou você vai querer intensificar, ver que ele não está legal naquele dia, trabalha a questão volume. Você vai ter que trabalhar uma outra atividade, fazer uma outra adaptação. Altos e baixos acontecem, altos e baixos. Muitas questões imprevisíveis acontecem ao meio das aulas. E o volume a gente consegue trabalhar com o tempo. Mas espera aí, quando a criança chega, meu único objetivo, quando o aluno chega para mim, o único objetivo é trabalhar a questão volume. Eu prefiro que ele faça mais atividades ao meio da semana, trabalhar a rotina em si. Ah, mas Rodrigo, ele vai fazer uma atividade uma vez por semana só lá com aquele profissional. Beleza, uma vez por semana. Qual o conselho? Vai lá uma vez por semana para fazer um treino específico com um profissional, mas cabe ao profissional orientar os pais para que os pais façam um pouquinho assim, ó, dia após dia dentro de casa. Para manter essa constância, para que quando ele volte lá de novo no profissional, ele tenha mais um ganho significativo. Porque olha só, vamos entrar na realidade aqui. É a realidade. É comigo, é com você, é com as crianças, enfim. Eu pratico atividade física de corrida uma vez por semana. Segunda-feira, me empolgo ali, faço um treinão. Aí os outros dias não treino. Aí chego na outra segunda-feira, eu vou treinar, ou seja, segunda-feira eu treinei nesse nível, aí eu fiquei uma semana sem treinar, o meu corpo já desacostumou, já perdi flexibilidade, condicionamento físico, tô aqui. Aí na outra segunda-feira, antes eu tava aqui, ó, aí eu volto de novo, dá aquela levantadinha. Fiz ali um treino, mas já começa a doer aqui. Na verdade, resumindo, o risco de lesão ele aumenta. Se fazer um treino uma vez por semana. Basta você pegar os atletas aí que treinam uma vez por semana. Ou melhor, os jogadores de final de semana, os atletas de final de semana, que só jogam no final de semana, só vão lá pro futebol. É os que mais se machucam e não apresentam resultado. Eu não estou falando que a criança vai se machucar fazendo aquilo. Estou falando que não vai apresentar resultado. Porque está trabalhando intensidade num dia só. Precisa trabalhar mais volume. Então o que acontece? Olha só, eu treinei na segunda-feira, meu condicionamento aqui. Aí depois eu fiz um outro treino na terça, outro quarto, enfim, fiz 3 treinos na semana, por exemplo. Quando eu voltar lá na segunda-feira, eu vou voltar bem melhor. Olha só. Eu vou voltar ali com um condicionamento físico muito legal. Por quê? Diferente daquele indivíduo que faz só treino na segunda. Então toda segunda ele vai lá em cima e o gráfico baixa, vai lá em cima e baixa. Agora, eu fiz segunda, fiz quarta, fiz sábado. Quando eu voltar na segunda-feira, eu vou estar bem, vou estar melhor. Vou estar ali com um condicionamento físico muito bacana. Vou estar longe de lesões em si, porque meu corpo está se acostumando com aquela frequência. E a tendência de eu voltar lá na outra segunda-feira com um condicionamento maior é gigantesco. E isso só vai crescer pelo poder da constância, pelo poder do volume de atividades ao longo da semana. Então é preciso fazer isso. E a questão da intensidade, já a gente fala um pouco mais sobre ela, mas a questão do volume, eu, Rodrigo Brunel, particularmente com os meus alunos diagnosticados com autismo, eu prefiro trabalhar o volume. Eu prefiro, e foi o que eu fiz, e o que eu venho fazendo, trabalhar o volume, é o que dá mais certo. É o que faz eles se acostumarem e terem mais interesse pelas atividades. Olha só, o detalhe mais importante do que o resultado, fazer o aluno ter mais interesse pela atividade. Praticar hoje, praticar já na sequência. Começa com uma prática diária, vai virando uma rotina em si e daqui a pouco vira um hábito pelo poder do volume, pelo poder da constância semanal de atividades. Então eu faço dessa forma, dá certo. E aí quando eu vejo que o aluno já está ali comigo já ali em torno de 4 meses, 6 meses, que é o período ali de 4 meses a 6 meses que eu já começo a olhar com um detalhezinho, vamos intensificar. Por quê? Ele já se acostumou comigo, já se acostumou com as atividades, já fez atividades diferentes, vários tipos de atividades diferentes. Eu já sei o que ele gosta, já sei o que ele não gosta, e aí eu começo a intensificar um pouquinho mais. Como assim intensificar? Por exemplo, ele está fazendo uma atividade com uma peça de Lego. A intensificar se remete, você vai entender aqui, Ele está fazendo aqui, ó, uma torre com uma peça de Lego, certo? Então, antes, a gente trabalhava volume, que era encaixar, que era fazer carrinho, que era fazer estradinha, enfim, ele conseguiu fazer a torre. Bacana, foi legal. E agora,
o que eu vou fazer? Vou dar uma intensificada. Eu vou pegar, por exemplo, intensificar também se remete a isso, ó. Eu tenho aqui madeirinhas roliças e eu vou ensinar ele a fazer uma torre. Uma torre, colocando assim, ó, 2 aqui, depois mais 2 em cima. Vamos ver se aparece para você aqui no vídeo aqui, ó. Tipo assim, ó. Vamos ver se aqui vai dar certo, ó. Como se fosse assim. Tá aparecendo ali? Tá, isso. Eu coloquei 2 e agora eu vou colocar 2 aqui, ó. E agora eu vou colocar 2. Por exemplo, isso aqui é muito intenso. Porque isso aqui vai levar ele para um nível elevado de exigência. Então, peraí, ele não vai ficar fazendo a aula inteira isso aqui, porque vai cair, vai gerar um certo estresse, vai gerar uma certa, talvez, ansiedade, porque ele vai querer fazer, mas já não está muito legal, vai querer ir para outro lugar. Então, aos poucos, ali eu começo a levar ele para um próximo nível. Começo a dificultar a atividade, que é o que você faz. Começa ali de 3 a 4 meses, com uma intensidade leve, certo? E com mais volume, eu prefiro menos intensidade, menos exigência. Se eu fazer isso na primeira aula, não vai dar certo. A tendência dele desistir, não querer fazer outras coisas, ele vai se sentir com autoestima baixa. Olha esse detalhe. Não conseguiu fazer, autoestima baixa. Eu não consigo. Aí você pega e pede para ele fazer uma outra coisa. Ah, não consigo, não quero. Ei, trabalha algo simples. O simples é que funciona, o fácil é o que funciona. E aí depois, com o tempo, além de 4 até 6 meses, você começa, opa, vou exigir mais aqui, vou exigir mais ali, vou trabalhar um pouquinho mais de cobrança. Você começa a intensificar. Opa, hoje, antes, na verdade, eu fazia minha aula de 60 minutos. Ah não, hoje eu vou fazer o quê? Olha só esse detalhe, olha que legal. Antes, as atividades, por exemplo, eu fazia 10 atividades em 60 minutos na minha aula. Beleza, agora ele já está bem acostumado, já está fazendo bem certinho. Vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer uma aula curta e mais intensa. Vou trabalhar outras capacidades. Olha só esse detalhe. Antes, 10 atividades em 60 minutos. Agora eu vou fazer ele fazer. Por quê? Com o tempo ele já vai tendo essa prática em si. Agora eu vou cobrar um pouquinho mais dele, exigir um pouco mais dele, para que ele faça essas 10 atividades em 40 minutos, por exemplo. É natural acontecer isso. É natural. Então eu cobrei um pouquinho mais, eu intensifiquei um pouquinho mais. Pode ser que tenha alguns dias na semana, por exemplo, ele faz atividade 3 vezes por semana comigo. Depois de 4 meses ali, 2 vezes por semana ele já faz com uma intensidade mais baixa, um treino mais tranquilo, mas tem um dia que eu pego um pouquinho mais pesado com ele. E não é porque é autista que você não vai pegar pesado, não. Ei, chega mais. Não é porque é autista que você tem que pegar leve, não. Tem que pegar pesado. Porém, é importante respeitar esse princípio em si. Começar com volume e aos poucos você trabalhar a intensidade. Mas quando você está trabalhando a intensidade, você se coloca aqui diante da situação. Olha só. Beleza. Eu trabalhei intensidade com ele hoje. Mas só que ele já suou, eu vi que ele já ficou desconfortável com o suor, eu vi que já começou um certo formigamento devido à circulação que ele fez. Para aí, ainda ele não está preparado para a intensidade. Opa, eu vou dar uma recuada. Como hoje eu trabalhei nessa intensidade, o próximo dia eu vou trabalhar um pouco mais baixo, para ele se acostumar e daqui a pouco a gente está nessa intensidade. Então você tem que ficar atento a esses detalhes. Opa, peraí, hoje eu fiz 10 atividades com ele, com nível mais elevado, mas ele não conseguiu concluir nenhuma. Então para aí, tem que ter esse cuidado, porque como eu falei, a frustração pode vir. Então é interessante, opa, tô aqui, eu tinha 10 atividades para fazer hoje, mas eu fiz 4 aqui, ele não conseguiu concluir, eu vi que ele já se fechou, já parece estar meio chateado, já quer desistir das atividades seguintes, então o que eu faço? Peraí, vou trazer agora ao meio algumas atividades mais leves. Opa, isso é interessante. E olha só outro detalhe, o detalhe também sobre a questão do coração. Eu tenho muito base a questão do próprio coração, os gráficos. Bater lá em cima, bater lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Então, lá em cima, ele pode ser denominado como intensidade. Uau, topo da montanha, intensidade. Grava aí, topo da montanha, topo do Everest, intensidade. Aí depois, descendo, relaxa. Aí depois, lá em cima, intensidade. Relaxa, lá em cima, intensidade. Então, ao meio das aulas, eu trabalho dessa forma também. Opa,
Vamos começar a aula aqui, mais tranquila, A aula que eu digo são, por exemplo, eu quero fazer algumas atividades específicas com ele, mas antes eu vou fazer algumas atividades mais de boinha, mais leve. Ok, aqui. Agora eu vou fazer uma atividade que exige um pouco mais dele. Aí, exigiu, ele fez. Aí depois é como se fosse um volta calma. Uma atividade mais tranquila, outra atividade mais intensa, uma mais tranquila. Eu gosto de brincar assim. Tomar como base o gráfico em si. Uma mais intensa, uma mais tranquila, uma mais intensa, uma mais tranquila. Claro, aqui não é receita de bolo. Você pode fazer, tem muitas situações que eu faço. 5 leve, uma intensa ao meio da aula. 5 leve. Faço assim. Aí depois, 4 leve, uma ou duas intensas ao meio da aula e depois 4 leve. Aí depois, com o tempo, 3 leve, depois uma intensa, uma leve, uma intensa, uma leve. Dá para fazer assim também. E aqui você vai brincando. Intensa, leve, intensa, leve. Isso é muito importante ao meio das aulas. Para que você cobre do aluno diante daquela atividade, e aí depois você traga ele para a volta calma. Por exemplo, para a volta calma, para a zona de conforto em si, a zona de conforto, por exemplo, ele gosta de carrinho. Aí você, não, vai lá, 5 minutinhos no carrinho, tá tudo bem. Deu 5 minutinhos, estipulou aquele tempo, agora agora a gente vai fazer uma outra coisa. Agora é aqui, ó, fazer essa atividade que o tio Rodrigo preparou. Então assim você vai fazendo aí e você vai brincando com essa questão. Então muito cuidado com a intensidade, mas vale você trabalhar o volume. Trabalha o volume, vai por mim que o resultado vai vir. Mas outra questão, não é porque é autista que tem que pegar leve, não. Trabalha a intensidade também. Mesmo quando você vai lá dar uma intensificada aí na atividade, vê como é que está sendo a reação dele. Opa, foi positiva, dá para mim continuar assim, beleza. Opa, vou dar um passinho para trás. Daqui um mês eu volto aí a trabalhar um pouco mais de intensidade, ou na próxima aula. Porque talvez aquele dia que você quis trabalhar a intensidade, ele não estava bem. E tá tudo certo, às vezes não dormiu bem, às vezes veio meio chororô de casa e tá tudo certo, talvez não é um dia para trabalhar em intensidade. Então muito detalhe aí e vamos lá, vamos colocar a mão na massa.